Paz de Yahshua Mashiach esteja com todos os meus queridos, que a graça divina alcance onde vocês colocarem as plantas dos pés, que desde o alto da sua cabeça, as plantas dos pés, você receba blindagem de poder e autoridade em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão isso. Caiu 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Queridos, para hoje nós iremos falar sobre feitiços através de cordas, fios, né? Enfim, eu tô fazendo essa saga de vídeos porque eu vejo, né? O Criador tem tocado no meu coração. Tem pessoas que tem famílias que estão subjugadas, estão recebendo um jugo muito grande através de feitiços, de magia através dessa área, né? Mas se fôssemos para falar, nós ia ficar aqui o ano inteiro e ainda a gente não ia conseguir ministrar os temas que são feitos, né? As magias que eu não iria conseguir nunca passar para vocês as formas que o diabo trabalha. Até porque eu quero fazer, esse vai ser um dos meus últimos vídeos, assim, especificamente do jeito que eu tô atuando. Por quê? Querida, você acaba estudando coisa de demônio. Isso é ruim, né? Então, eu estou fazendo isso pela necessidade mesmo de famílias que estão aprisionadas. São famílias, né, que estão sendo presas, amarradas espiritualmente com essas magias essas feitiçarias da Umbanda, né? Que são muito populares, são muito comuns. Eu não tô aqui nem falando de candomblé, de quimbanda, nada disso. Eu tô especificamente aqui, o Criador ministrou no meu coração. Eu tive essa necessidade de falar um pouco, vagamente, sobre alguns temas que acontecem para que famílias sejam livres no nome de Yahshua Mashiach. Então, antes de nós começarmos, eu quero ler em Eclesiastes 4, 9 e 12. É melhor que seja 2 do que 1, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas, né? Então, querido, isso no mundo espiritual tem uma força, um impacto até desde o casamento, né? Por exemplo, quando você casa, você já não se torna 2 carnes, mas somente uma carne, né? Então, na palavra do Criador diz, onde tem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou presente. Ali ele se faz presente. Então, reunião. Por isso que o diabo ele é tão invejoso, ele utiliza de artifícios de trabalhar em bandos, né? Geralmente a Umbanda, geralmente todas as seitas malignas, elas trabalham em bandos, né? Para ganhar força suas magias, seus feitiços em terem forças, né? Terem força contra a vida de alguém que querem destruir. Então, nós vamos falar por que a Umbanda trabalha com 7 linhas, que ela trabalha com 7 linhas, cada linha representa um demônio específico, ou seja, um guia específico, ela trabalha na linha da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei, da evolução e da geração. Ou seja, ali cada dessa linha de demônio, de temas, refere-se a uma entidade. Então, quando vai fazer um trabalho para determinadamente para atrapalhar a fé da pessoa, para desvirtuar ou atrapalhar o relacionamento, é uma entidade específica, né? Então, você tem que entender que na feitiçaria e na magia, eles trabalham. As magias, elas são direcionadas através do tempo, né? Que são feitas, altura, largura, comprimento. Tem as 7 dimensões que eles trabalham, né? Então, tudo é projetado pelas entidades. Aqueles que são incorporados pelas entidades, eles têm conhecimento, assim como nós falamos sobre pretos velhos, que são espíritos africanos escravizados, que foram escravizados. Eles têm muito conhecimento, né? Os caboclos, que representam os espíritos, não sei se eu cheguei a falar com vocês, que são os espíritos indígenas, que representam força, são mais a juventude, né? Mais os jovens, os homens, enfim. Os Exus, que são os mensageiros, né? Dos orixás, que são do mal mesmo. São várias segmentações, são várias descrição de Exus para todo tipo de coisa. Se você pensar, eles são descritos e existem, são vários. Se eu ficar aqui para falar, eu vou ficar a noite, o dia, e ainda não vou conseguir falar com você tudo. Então, o que nós temos que entender sobre isso? Érico, como é que funciona o feitiço de corda? Esses feitiços de fios, corda, barbantes, muitos conhecem como feitiço com barbantes ou simpatia, que tudo é a mesma coisa.
São utilizados através de fios elétricos, barbantes, cordas, são vários tipos de cordas, como é que eu vou dizer para vocês, para ficar mais fácil de identificar? São feitos só que tem um objetivo, eles vão usar barbante, cordas, fio elétricos, eles vão usar tecido de poliéster, de seda, de tudo for tipo, até plástico, sacolinha plástica para fazer nós. Então, cada nó representa uma reza do feiticeiro, né? Aquele que tá incorporando ali a magia, né? Que tá com o espírito imundo, ele fazendo aquela magia, né? Aquele ritual. Cada nó representa uma reza, uma intenção específica, ou seja, separação, caminho, destruição, doença, enfermidade. Então, cada nó que eles vão fazendo rituais, né? E vão fazendo as rezas, e aí dando legalidade de cada nó, vão amarrar a sua vida, né? Que não vai. Aí o que eles fazem? Eles utilizam com barbantes, corda, plástico, sacolinha plástica, amarra a sacolinha no meio, deixa na porta da pessoa. Ou então pega o fio elétrico, coloca, ou então pega até aquele, como é que chama? Por tempos, ou seja, assim, eu vou amarrar sua vida por 12 meses. Tem até aqueles negócios, por exemplo, quer atrapalhar alguma coisa de reforma, alguma coisa, eu esqueci o nome do negócio, aquele medidor, né, fita métrica, né, então, tudo determinado, projetado. Para qual que é o objetivo do feitiço através de fios com barbantes, cordas, fios elétricos, com nó, sedas, plástico, enfim. O único propósito desse feitiço é para amarrar as coisas, segurar, por exemplo, você tem uma bênção, você está prosperando em algo, aí eles começam a fazer esse feitiço, deixam um nó na frente de sua casa, ou põe através de um fio, coloca num poste, amarra no outro, para dar 2 nó, para fechar lá e cá, para sua porta ficar trancada, fechada, para não entrar e não sair, para as coisas não fluir. Para quê? Porque os feitiços não são feitos só na terra, eles fazem no ar, no vento. Você tem que entender. Tem feitiços que é por terra, pelo chão. São feitiços que são jogados em cima dos seus telhados. São feitiços que são jogados amarrados através dos fios elétricos. Então nas encruzilhadas, que eles trabalham muito com as 7 encruzilhadas, amarrando, colocando fios, feitiços, né? Então, o que você tem que fazer? Se você ver, colocou desfazer em nome de quem? De Oxumaxi, jogar para lixo. Eu tiro tudo, coloca. Eu desfaço o nome de Oxumaxi. Quando eu vejo, eu desfaço. Até naquelas pessoas que talvez inconscientemente não tem consciente que foi amarradas espiritualmente, para as coisas segurar, para amarrar as coisas na vida dela, para a vida não fluir, para aquilo que eles estão projetando não ir, para ficar amarrado, anda, mas não vai, para segurar. Ou então tem os feitiços de amarrações sentimentais, que para manter a pessoa junto, né? Para a pessoa não conseguir sair de perto daquela outra pessoa, para ela ficar cegamente amarrada. Existe demais, é muito comum, tá? Principalmente na Umbanda. Geralmente eles levam, tem aqueles que utilizam dessa magia, dessa feitiçaria, os iniciantes da Umbanda, eles usam um cordão nos braços. Por quê? Para não incorporar, porque quando eles invocam demônios, geralmente como eles não têm experiência, dão legalidade, não tem como é que eu vou falar? A expertise da magia, né, de negociar, aí há muitas incorporações, manifestações, né? E aí eles colocam correntes nos braços, nos pescoços, para identificar alguma coisa, né? Para proteção, pedindo proteção contra aquela manifestação, ou então contra aquela magia ou feitiço que eles estão praticando, né? Então a magia da corda, ela é uma magia extremamente rápida, fácil de fazer e é feita através de nós. Ou então fibras, algodão, junta, linhas sintéticos, metálicos, eles usam de tudo. Tipo, você pensar, a criatividade do maligno é intensa. Então, eles fazem geralmente também com muita intensidade para fazer amarrações na vida da pessoa, na alma da pessoa. Por que eu falo com você que às vezes, quando eu já passei por isso e eu consigo identificar, hoje consigo falar com propriedade para você. Você sente amarrada, a sua vida amarrada, a sua alma você sente tá presa, você tá com as pernas livres, com as mãos livres, mas você não consegue andar, não consegue fazer nada. Isso aí são o quê? Foram feitiços que fez, amarrações através de nós, né? Através de magias que amarrou a sua vida, que você sente a amarração no mundo espiritual, mas não consegue identificar. Por quê?
Porque você não tem conhecimento. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos com o objetivo. O diabo, ele tem o objetivo de destruir. Eu tô aqui no nome de Yahshua Mashiach para libertar os cativos encarcerados. Porque um dia eu fui amarrada, eu fui algemada espiritualmente, acorrentada, sabe? Eu tava livre, mas não conseguia, eu sentia que tinha algo que me prendia. Então eu posso falar. Você vai sentir um descontrole, um desconforto, um abafamento, uma fadiga. Você vai sentir assim, ó, querido, alguma coisa nas suas pernas, um peso nas pernas, um peso nas mãos, um peso no corpo. Isso significa que você está sendo amarrado espiritualmente. São amarras, laços, embaraços, pedras de tropeço. Por que eu falo com você que você tem que orar muito, repreender laços, embaraços e pedras de tropeço? Por causa disso, porque tudo está ligado. Tudo esses feitiços, essas magias que eu ensinei para vocês, identificado, que eu dei uma pincelada por alto, isso significa que chega num propósito só, amarrar a pessoa, embaraçar a vida de uma pessoa para que ela tropece, para que ela não rompa, para que os caminhos dela venham se fechar, para que venha trazer enfermidades, perdas, prejuízos. É o único propósito. Né? Então eles vão utilizar da magia das cordas, da magia dos fios, da magia das fibras, de metálicos, usa tudo para tipo de produto, de situação, de material sintético. Eles vão utilizar para fazer amarração na sua vida. Né? A macumba, ela é feita assim, e a pessoa que é possuída por entidades malignas, exercícios do mal, essas entidades malignas, elas não têm benevolência da vida das pessoas, elas não têm dó. Quando o diabo cisma com a pessoa, vai fazer com que essas pessoas não durmam, não comem, não trabalhem, não fazem nada. Elas ficam à disposição, a serviço dele para fazer a magia. Elas não conseguem dormir, não conseguem comer. Primeiro, querem te amarrar a sua vida, a vida do seu marido, a vida dos seus filhos. Ou então, às vezes tem um macumbeiro que te deseja muito, ou deseja o seu esposo. E ele vai, ou é aquela, né? Eles vão fazer aquele feitiço. Aquela mulher que é usada por espíritos malignos, eles vão usar. Para quê? Para tentar atrapalhar o relacionamento, para trazer esfriamento, para trazer brigas constantes, para trazer prejuízos financeiros, para que trazer perturbação dentro da casa. Se você não for, não tiver a ligação com o Criador e não entender que é um ataque espiritual que você está recebendo, entende? Você acaba destruindo o seu relacionamento, separando, né? Então, é uma das formas de você neutralizar esse mal, conhecendo a verdade vos liberta. Na Bíblia, a corda, ela representa a união com o Criador. Ela representa conexão com o Criador, força, proteção divina. Então, o diabo, ele usa as coisas benéficas do bem da Bíblia e virou o contrário. É só você pensar. O que o Criador faz de bem? O que a corda representa? Um cordão de 3 dobras. Que ali não se solta, ali não se quebra. Então o diabo usa para quê? Para amarrar, para prender, para destruir. Mas o que o Criador projetou, alguém pode desfazer? Não pode. Então, através dos feitiços da corda ou do fio, eles podem dimensionar o tempo que será feita essa feitiçaria, a altura, a largura, o comprimento e as dimensões. Né? Ou seja, eu quero que seja feita na área do amor, da fé, do conhecimento, enfim, ele vai escolher a área que quer destruir na vida da pessoa, mas está neutralizado em nome de Yahshua Mashiach. Então, por isso que o Criador diz que é melhor ser 2 do que 1, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas, ou seja, enquanto uma cai, a outra levanta a outra. Né? Então, por isso que a mulher tem que interceder pelo marido e o marido tem que interceder pela mulher, e ambos intercederem pela sua família. Então, na Umbanda, a corda, ela simboliza para eles tem vários significados diferentes, dependendo do estado da pessoa, e quando ela é estendida tem outro significado. Então, o que eu vou falar com vocês aqui mais? Para nós finalizarmos, em Isaías 47, 12 diz: o que a Bíblia fala sobre encantamento? No livro de Lucas 23, 23 diz: quanto Jacó não vale encantamento. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: veja o que Al tem feito. Ou seja, por mais que insista, persista, se você tem temor ao Criador, se você busca em oração, se você repreende, se você não tem brechas abertas, não há maldição sem causa, não há pouso e maldição sem causa. E eu quero dizer para você que bruxaria, feitiçaria, queridos, aqueles que têm temor ao Criador,
O Criador, até aquilo que humanamente aos olhos humanos é uma perda ou algo, não, é um livramento do Criador por propósito do Criador, porque as nossas vidas são guiadas pelo próprio Criador. E nós que somos tementes ao Criador, aquela magia, aquele feitiço não vem contra as nossas vidas, mas vem contra o próprio Criador. E há situações das nossas vidas que de repente nós estamos num caminho, o Criador não quer que nós prevalecemos nesse caminho, ele vai nos tirar desse caminho, mas é ele que tirou, só que o diabo coincidentemente vai fazer uma magia, acredita que ali foi da força da feitiçaria que aconteceu aquilo. Não, mas é um livramento e uma proteção que o Criador está te dando. Então, quando algo de ruim acontecer com a sua vida, ou você sentir-se preso, amarrado espiritualmente, que tem algo errado, você vai jejuar, né? Você vai jejuar vai fazer jejum, vai orar, repreendendo em nome de Yahshua Mashiach, fechando todas as brechas. Se tiver com raiva de alguém, perdoa, libere perdão, que é necessário. Não tenha nenhuma brecha aberta para você quebrar a feitiçaria, né? Mas hoje nós estamos aqui com o poder e autoridade no nome de Yahshua Mashiach, desfazendo todo laço, embaraço e pedra de tropeço, né? O que a Bíblia nos fala sobre encantamento? Em Isaías 47, versículo 12 diz: persiste, pois, com tuas mágicas de encantamento e na multidão dos teus sortilégios e feitiçarias, com as quais te fatigaste desde a tua infância. Será que conseguirás tirar de todos eles um mínimo proveito que seja? Ou seja, por mais que as pessoas, que geralmente, pelo que eu tenho estudado, tenho experimentado na prática, o Criador tem permitido que eu tenha visualizado com os meus olhos, ou através de algo muito próximo a mim, ou de eu vendo alguém passar por isso, geralmente essas feitiçarias, elas são passadas de avós para pais, pais para os filhos e filhos para os netos, os avós para os netos. Então, o que isso significa? Mostra que eles fadigam desde a infância deles, né? Perde a sua própria vida para tentar algo contra a vida de alguém, só que não consegue nada, porque tem a vida, no final das contas, a vida que fica amarrada dele, a destruição que ele deseja na vida do outro, não é para o outro que vai, volta é para ele, né? Então tudo que faz de encantamento contra a vida de alguém volta para a própria pessoa. Tudo que ela semeia na vida de alguém volta para ela própria. Então, se você vive de encantamentos, de magia, querendo cegar os pais, querendo cegar, afastar pessoas, querendo destruir relacionamento, querendo tirar pessoas de lugares, ou cobiça a casa de alguém, cobiça o terreno de alguém, faz feitiçaria, colocando magia de fios, colocando despachos diante das portas, despacho nas encruzilhadas, nas 7 encruzilhadas, dando legalidade através de feitiços de benzimento. Querido, quem vai perder é quem está fazendo, quem está praticando, porque na palavra do Criador diz: persiste, ou seja, porque o diabo ele faz com que as pessoas persistem, insistem e continua. As pessoas cada vez mais se destruindo e não conseguem enxergar que elas estão se destruindo e não destruindo o outro, entende? Persiste, pois, com tuas mágicas de encantamento e na multidão dos teus sortilégios e feitiçarias com as quais te fatigaste desde a tua infância. Será que conseguirás tirar de todos eles um mínimo proveito que seja? Ou seja, geralmente essas pessoas que mexem com magia, umbanda, candomblé, eles são pessoas extremamente vazias, tristes, com semblante endurecidos, têm a tendência de mentir muito, não falar a verdade, não ser sincera, não tem ética. Muitos que são enganados, infelizmente, querido, não conseguem enxergar um par à frente dos olhos. Eles não conseguem entender que através da feitiçaria estão destruindo a eles próprios e a própria família, porque vai passando esse tradicionalismo, esse ritual para os filhos, os netos, e ali cada vez mais amarrando, não só amarra a vida deles, mas amarra a vida da família, dos filhos, até que muitos, uma vez um neto revolta, entra, não aceita aquela vida, porque é uma prisão, querido, é um vazio imenso, né? E você vê que os espíritos deixam as pessoas encabuladas, deixam elas enlouquecidas, elas
Elas não conseguem dormir. Eu falo por experiência, porque eu vi pessoas que mexem com feitiçaria, com banda, com candomblé, elas não conseguem dormir, elas ficam perturbadas, extremamente assim, fica assim, obcecada pelas pessoas, principalmente aquelas que têm a presença do Criador. Você vê que o espírito maligno, atuações de legiões, elas ficam assim, em cima da pessoa, vigiando, monitorando. Você vê que é um espírito perseguidor que não deixa elas em paz, elas não têm paz para comer, para dormir, para trabalhar. Fica extremamente... E ela olha você como uma ameaça. É evidentemente que é uma ameaça espiritual. Por quê? Porque em nome de Yahshua Mashiach, a luz chega, as trevas têm que sumir, né? A luz chega, aonde que adentra a luz do Criador, não tem magia do alto, não tem magia do baixo, não tem magia da direita, não tem magia da esquerda, que prevaleça. Porque aqui na própria palavra diz, perdeu tempo, perdeu vida, perdeu anos da sua vida, perdeu oportunidades, fadigado para prejudicar alguém, prejudicou a si próprio. Não conseguiu proveito algum com as suas magias, com seus encantamentos. Então, quanto a Jacó, não vale encantamento. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Então, o que nós aprendemos com a Bíblia? Que o mal inevitavelmente será destruído por si próprio. O homem maligno e perverso, ele próprio se destrói. Aqueles que, sem conhecimento espiritual, entram nessa onda de feitiçarias para conseguir recursos imediatos, geralmente essas pessoas, o diabo trabalha muito nelas, o orgulho, a vaidade, a cobiça, a inveja, né? Geralmente essas pessoas, elas são muito cobiçadoras, invejosas, né? Tem olho gordo, tem uma energia muito ruim, muito pesada, né? Então, o que acontece? Aquilo que ela deseja contra a vida daqueles que creem no Criador, volta tudo para elas, inevitavelmente. Tem uma frase que eu ouvi de um apresentador há muitos anos, e eu guardo essa frase no meu coração há muitos anos. O mal... É o Silvio Santos, o eterno Silvio Santos, né, apresentador. Ele dizia assim, que o mal, ele vence por horas, por dia, mas o bem é eternamente, né? Ou seja, quem é nosso advogado dos advogados? O próprio Yahshua Mashiach, né? O Yahshua Mashiach é o nosso advogado. Quem que repreende todo o mal? Yahshua. Quando nós invocamos Yahshua, automaticamente... O pai honrou o filho de sobremaneira, que aquele mal é quebrado, é destruído, né? Então, para finalizarmos, vamos quebrar toda a legalidade de magias com fios, cordas, laços, embaraços e pedras de tropeço, para que foi levantado na Umbanda, tudo que foi levantado no mundo das trevas, toda a legalidade com barbante, com cordas, né? Com sacolas plásticas, com tudo que é feito, que representa uma feitiçaria, né? Para amarrar as coisas, para segurar, para manter-se junto deles, no controle do diabo, né? Que o diabo quer controlar a vida das pessoas, quer segurar a vida das pessoas, quer mantê-las debaixo deles, né? Para ele pisar em cima, para elas deitar no chão e elas passar assim. Não, nós que o Criador deu a mim e a você poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Ele nos deu poder e autoridade. E Yahshua disse, se você crê em mim, obras ainda maiores que eu fiz, você fará, né? Então, debaixo dos nossos pés, toda feitiçaria, toda magia, toda bruxaria, né? É debaixo das plantas dos nossos pés. E lembre-se, Érica, então tem feitiçaria de todo tipo. Mas você vai preocupar com isso? Quem que é o Todo-Poderoso? Aquele que te guarda é o guarda de Israel e ele não dormita. Então, queridos, não preocupa não, eu só ensinei você algumas manifestações que de repente você está vivendo aí e não sabe se defender a causa. Agora já sabe. Mas, independente, querido, que você veja magia ou não, o mundo espiritual, o ataque você vai sentir. Quando você sentir tonturas, um cansaço no corpo, fadiga, você entende. Olha, tem outras manifestações. Quando vai ser feito algum tipo de ritual através de cordas e fios, geralmente vai ter aquele redemoinho, vai chegar antes, pelo menos 20 minutos, 30 antes, uma hora antes dessa magia for colocada na sua porta. Vai vir, é como se viesse ali sinalizando para você, vai vir uma tempestade. E quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai repreender, você vai dobrar seus joelhos no chão e pedir o Pai, através de Yahshua Mashiach, que neutraliza toda a feitiçaria, toda a magia contra a sua vida, que toda tempestade que for lançada pelo mal, que seja bloqueada. Porque o mundo espiritual, ele anuncia, antes de materializar no mundo físico. Comigo já aconteceu. Veio esse redemoinho algumas vezes, e logo depois veio a magia das cordas, dos fios,
dos barbantes, mas como eu já tinha sido avisado antes, eu já tinha repreendido, não senti o efeito do impacto nem do ataque espiritual, tá bom? Vamos finalizar com o Salmo 91? Destruindo, neutralizando, cancelando, anulando toda a feitiçaria através de cordas, fios, barbantes, etc, etc. Assim seja. Sobre a sombra do Altíssimo, nós estamos sobre quem? A sombra de Yahweh. Então, nada que pode estar acima de nós. Só Yahweh. Nada, ninguém pode estar acima de nós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Eterno: Ele é meu real, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas te confiará. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos você contemplarás e verás o castigo dos ímpios, a recompensa dos ímpios. Vai fadigar e nada acontecer, nada alcançar. Apenas a própria amarração e a própria destruição dele próprio. Porque na palavra do Criador diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que levantarem contra Yahweh e Yahweh. Porque tu, ó Eterno, és o meu refúgio. Do Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra. Calçarás o pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Aleluia. Pai, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, eu neutralizo agora toda a feitiçaria, toda a magia da corda, do fio, do barbante, etc, contra esta vida, contra esta casa, contra esta família. Por um caminho veio, por 7 volta, destruído, cancelado, anulado. Se contra ti projetarem o mal e armarem cilada, certamente não obterão isso. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como o passe do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos. Aleluia. Que abençoe no nome de Yahshua Mashiach. Receba livramento no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Passarão céus e terra, mas a palavra de Yahweh não passará. Não voltará vazio. Finalizando. Yahweh, Yud-Rei, Vav-Rei, o nome do nosso Criador. Yahshua Mashiach, nosso Salvador. Só há salvação em Yahshua Mashiach. Yahweh é um e não existe outro. Aleluia.